Oi. Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão chegando aqui na nossa live geral de mapeamento do Pontão de Culturas Indígenas. Vamos aguardando aí os parentes entrarem para que a gente possa se comunicar diretamente. Tudo em paz com vocês nessa tarde de segunda-feira. É um momento de alegria para a gente, né? Para nós, povos indígenas, porque nós estamos nessa caminhada de ampliar a rede de pontos de culturas indígenas. Então, para você que tem todas as iniciativas dentro do território
que trabalham com questões culturais, de manutenção da cultura dos povos indígenas. Esse é o momento para você se informar, para você correr atrás de ter o seu ponto de cultura reconhecido. E se ele já é reconhecido e passou durante esse processo todo que nós vivemos, e ele está desativado, nós também iremos te ajudar a conseguir a certificação também do seu ponto de cultura. E se você não é ponto de cultura ainda, mas tem essa atividade no território, atividades coletivas que trabalham com as manutenções, você já é um ponto de cultura e só precisa do certificado, e nós também vamos contribuir, colaborar com você, te ajudar aí nos processos para que você tenha seu ponto de cultura reconhecido. Bom, eu acho que já posso dar introdução mesmo, né? Nossos parentes estão chegando e essa live ela está acontecendo agora porque nós temos uma diversidade, né, muito grande. São 305 povos indígenas com línguas diferentes, morando em estados diferentes, com diferença de horário. E nós decidimos fazer essa live exatamente porque a gente precisa que essa comunicação aconteça em tempo real com todos. Independente da distância que nós estamos agora aproveitando a tecnologia para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa dar vez e voz a quem de fato importa nesse momento, que são os territórios. Toda a diversidade cultural indígena precisa se integrar a essa rede que nós estamos construindo através do Pontão de Culturas Indígenas, Casa de Cultura, Cavaleiros de Jorge, que é o único pontão de culturas indígenas no Brasil e que assumiu essa responsabilidade de sediar esse diálogo e de distribuir também para todos os povos indígenas do Brasil. Então, parentes, como eu falei, acho que alguns de vocês não tinham chegado ainda, eu sou Jean Ramos Pancararu, sou artista indígena da área de música. Aqui em meu território, eu desenvolvo algumas atividades culturais, por exemplo, a Mostra Pancararu de Música, que nós já estamos fizemos a nossa 5ª edição em novembro do ano passado e já estamos trabalhando na programação da 6ª Mostra Pancararu de Música. Também sou presidente do Instituto Aió Conexões, que fica sediado aqui no território indígena Pancararu, nesse prédio que eu estou conversando com vocês. Aqui era uma antiga igreja evangélica e nós estamos no processo, né, de transformação para um espaço de convivência com arte, e já temos atividades bem profundas, assim, de desenvolvimento da nossa economia criativa dentro do nosso território, do mapeamento também dos fazedores de cultura do território, que são muitos, né? Dentro de toda a diversidade, nós temos diversas formas de se manifestar, sabe? Então, agora, nesse momento, nesses dias, eu estou como um coordenador de articulação e mobilização do Pontão de Culturas Indígenas. O Pontão de Culturas Indígenas é uma porta de entrada
para acessar e ajudar a construir a política pública cultural específica dos povos indígenas, que nós tanto sonhamos assim. Nós entendemos todas as dificuldades, né, que surgem do território, dentro do território, para que a gente possa acessar as políticas públicas. Eu acho que não é precipitado falar que a construção dos pontos de cultura dentro do território, em um determinado momento, ela fraquejou, né? E exatamente por que isso aconteceu? Nós tínhamos muitos pontos de culturas ativos nos territórios, mas através da burocracia muito grande, também o fato de ter pessoas que não eram do território nesse processo também pode ter sido uma grande dificuldade, mas eu acho que a dificuldade que mais é comum é a burocracia. E essa burocracia a gente tem que tentar diminuir para que os povos indígenas possam acessar a política pública. Vocês me ouvem bem aí, tá tudo bem? Qualquer coisa vocês podem deixar uma mensagem no chat aqui, que a nossa equipe vai estar recebendo essa mensagem e passando para a gente. Bom, quando eu fui convocado para esse trabalho, entendi que tinha uma missão difícil, porque existe uma falta de estímulo também, que é justificável, né, para os nossos povos, para nós, povos indígenas. O sistema nos coloca diante de muita burocracia e a gente acaba cansando, né? Uma prova disso é que as atividades culturais dentro dos territórios, elas não param. A gente para exatamente diante do sistema na hora de escoar isso, na hora de manter, né, toda uma burocracia. É preciso ter uma estrutura muito grande, e muitas vezes isso fica distante para nós, povos indígenas. Eu quero fazer um reconhecimento aqui ao Pontão de Culturas Indígenas Cavaleiro de Jorge, que entendeu a importância, né, de se tornar ponto de cultura. É tanto que nós temos um único pontão de cultura, que é esse, que nós estamos aqui fazendo essa articulação. Dizer que se o Pontão de Culturas Indígenas Cavaleiros de Jorge não tivesse se empenhado em se tornar um pontão de cultura, a gente estaria quase que começando do zero. Então, toda essa rede, toda essa teia que está sendo montada agora, deve-se também um reconhecimento desse trabalho da Casa de Cultura Cavaleiros de Jorge. Nós entendemos que ainda é muito complicado caminhar sozinho, e é importante ter essas parcerias que abram esse espaço democrático para que a gente possa se posicionar, para que a gente possa entender, né, um pouco mais sobre o sistema e entender também que a parceria é importante. Eu quero aproveitar esse momento também e trazer, convidar aqui para a nossa live uma pessoa que tem uma experiência muito vasta e que se disponibilizou a trazer uma palavrinha para a gente aqui sobre a plataforma Cultura Viva, né? Quer dizer, não é uma plataforma, é um programa, né? Então, quero convidar a Márcia Hollenberg, que é secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, para ela falar um pouco para a gente sobre a importância da política Cultura Viva e dos editais e prêmios. Boa tarde, Márcia, é um prazer estar com você aqui. Seja bem-vinda. Obrigado pela parceria de sempre, pelas escutas e por desempenhar esse trabalho de abrir caminhos, né, aí no Ministério da Cultura. Nós temos muito desejo de acessar as informações e de ter também o olhar do Ministério da Cultura
para os povos indígenas, e eu acho que a plataforma Cultura Viva é um grande caminho para isso. Esse espaço é seu, fique à vontade para se comunicar com a gente também. Olá, boa tarde, Jean. Um grande prazer estar falando com você, com vocês todos, né? Esse momento de construção dessa política, né? Que não é nenhum programa e nenhuma plataforma, né? É uma política que estamos aí a construir e a gente quer que ela tenha o tamanho do Brasil, que ela esteja em todos os territórios, que ela esteja nos territórios indígenas, e este é um grande sonho. Eu sou Márcia Hollenberg, eu sou uma mulher afro-indígena, estou de cabelos presos, sou parda, tenho mais de 60, tenho 64, fiz agora, dia 1º de fevereiro, e estou com Cultura Viva ali, uma logomarca atrás do Cultura Viva, e com uma blusa rosa e branca, com flores brancas. Eu queria dizer primeiro que é uma grande honra estar aqui com vocês, participando dessa live de lançamento do mapeamento do Pontão de Culturas Indígenas, Terra Mãe, né, dizer que estamos já nesse momento de construção, né, estivemos juntos lá na aldeia multiétnica, onde tivemos a oportunidade, inclusive, de ouvir a sua boa música, né, foi um momento muito especial. Então, estamos aqui, tecendo essa política de cultura, né, estudando os direitos culturais, querendo também falar sobre eles e falar como é importante, né, o acesso aos direitos culturais por parte de todas as comunidades, e especialmente as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, porque os direitos culturais reforçam, alavancam o conjunto de direitos humanos, o direito ao território, né, valoriza identidades, né, e esse é o processo da Cultura Viva, né, reconhecer a cultura feita em todos os cantos do país, reconhecer a relevância das nossas matrizes, africana, indígena, né, dos nossos povos originários, e tentar fazer com que eles se conectem à política pública. E eu sempre digo que o Cultura Viva é aquela política que é a porta mais democrática de acesso ao fomento. Espero que um dia seja totalmente democrática, universal, que ela esteja presente em todos os territórios. Hoje ela está em 1.700 municípios, né? Mas, ao mesmo tempo, não é a única porta, né, de acesso ao fomento cultural. Dizendo isso, eu digo que da importância e da relevância que essas culturas acessem também outros fomentos, né, de maior porte, como o fomento à Lei Rouanet, né, a política de audiovisual, a política do patrimônio cultural, patrimônio imaterial, a política de museus, né, a política da literatura, já temos tantos escritores indígenas, enfim. Então, estou falando isso para colocar da relevância, né, desse universo para o campo cultural. Você falou de algumas coisas, e aí querendo, né, pegar na sua mão aí, né, sei que ainda vai ter falas do Juliano, que eu queria cumprimentar, né, o Juliano que coordena, o Baço, que coordena esse trabalho do Pontão também, que auxilia. Temos aí a Suzana Caigang, que é uma grande parceira, né, enfim, temos o Lapa Mauri, que eu queria cumprimentar também, a Mari, e você, né, Jean, e dizendo o seguinte, que você falou primeiro da falta de estímulo. Também acho que é um processo burocrático cansativo, mas eu acho que atualmente a gente tem ferramentas e portas mais abertas para ir estruturando e construindo uma política mais específica, né, que atenda às demandas da área indígena, dos territórios e dos povos indígenas. Estamos fazendo uma parceria cada vez mais próxima ao Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI também ali a gente tentando trabalhar, porque sem a FUNAI também a gente não fortalece a nossa política cultural no território, né? Então, esse é um trabalho de parcerias com outros ministérios, de parceria com o próprio MINC, no sistema de reforçar essa pauta no conjunto das secretarias do MINC e das vinculadas. Temos várias iniciativas no campo do patrimônio imaterial, no campo da literatura, tem uma revista indígena em parceria com a universidade, enfim, algumas iniciativas importantes que materializam, mas está no Cultura Viva, né, e na Política Nacional Aldir Blanc, a maior escala de implementar esses direitos, esse acesso aos recursos de fomento pela população indígena. Eu digo isso porque existe uma falta de estímulo, mas, ao mesmo tempo, existe um marco legal, que é uma Política Nacional Aldir Blanc, que fala da importância de garantir os direitos culturais de todos, e que define que 10% do recurso aplicado por meio de editais deve contemplar a população indígena. Então, assim, fazer essa cota
valer na ponta é a nossa batalha agora. Modelar editais mais acessíveis, também entendendo que edital não é de todos, né? Edital é uma política seletiva, competitiva, e a gente precisa criar outros mecanismos. Então, a gente tem aí o mecanismo do edital, o prêmio, tivemos Vovó Bernardina, temos aí um edital parceiro, o Pontão, né? O Pontão ativa essa rede, e este é o fomento direto. Mas temos um fomento que se escala com estados e municípios, que é o fomento através da Política Nacional Aldir Blanc. Essa política define um recurso anual, né? No caso do Cultura Viva, 388 milhões por ano, e com adesão aos municípios subiu para 424 milhões por ano para ser aplicado no Cultura Viva. Esse fomento vai permitir que a gente tenha de 10 a 15 mil pontos de cultura, 14 mil pontos de cultura fomentados por meio de prêmios, por meio de termos de compromisso e por meio de bolsas também, que é um outro mecanismo que a gente está introduzindo gradativamente. Neste pontão que hoje a gente está aqui lançando esse mapeamento, é uma rede de 42 pontões. São 27 nos territórios, tem 4 estados que não têm, e são 15 nacionais. Os pontão de cultura indígena temos um, mas temos 2 de matriz africana, temos cultura popular, temos acessibilidade, e essa pauta indígena ela gira em torno dos 42 pontões, né, porque todos eles vão ter interfaces com a cultura indígena em alguma medida. A questão da acessibilidade, a questão da patrimônio e memória, livre leitura, juventude. Então, todos esses pontões nacionais e temáticos são pontões que também falam com a questão indígena. Mas o pontão de cultura indígena, como os outros pontões, ele está formando agentes indígenas, agentes jovens, para que a gente possa estimular justamente novos agentes com mais facilidade de acessar os mecanismos que estão disponíveis. Isso é uma linha muito importante. A outra é este mapeamento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem cerca de 76 pontos de cultura indígena no nosso cadastro. Quando eu saí aqui em 2010, eu deixei cerca de 120 sendo fomentados, não se concluíram, de alguma maneira isso se perdeu no tempo. E hoje, com esse mapeamento, já existe a perspectiva aí de 119 pontos de cultura feito aí pelo Pontão. Então, o Pontão vai mapear em nível nacional, vai conectar esses pontos de cultura indígena para que a gente possa qualificar o cultura viva para essa população. Eu acredito muito que a gente possa superar os mecanismos de editais. E acredito que a universalidade do cultura viva, ela nasce justamente dos grupos que mais precisam. Então, justamente dos grupos e as comunidades mais tradicionais. Então, os povos indígenas, os quilombolas, as populações mais tradicionais. Então, este é um recorte, né, que pode ser um dia operacionalizado pelo cadastro, né? Estar no cadastro, ser reconhecido e poder alçar um mecanismo de subsídio continuado. Este é o grande sonho. Enquanto isso não acontece, que a gente luta para isso, a gente vai premiar, a gente vai formar, a gente vai dar a mão, que isso é o mais importante, e vamos ver esses mecanismos de bolsas, de agentes, né, de como a gente pode acelerar o encontro da população indígena com a política pública de cultura, como eu falei, não só o Cultura Viva, mas com o conjunto das políticas. Eu queria saudar todos, dizer da importância do trabalho do Pontão, saudar todos os agentes Cultura Viva, jovens, que estou vendo as declarações na internet, nas redes sociais, maravilhoso, a importância do empoderamento da juventude indígena para acessar a política pública, né, para conectar o território, né, valorizar as lideranças indígenas, e é isso, trabalhando junto. Eu só posso dizer a vocês que nada é fácil no campo da construção da política pública, mas eu acho que hoje nós temos um conjunto muito importante de fatores que nos levam a ter esperança. Primeiro, a gente tem uma ministra, um presidente que aposta na democracia, né? Temos uma ministra que tem dado prioridade à ampliação do acesso ao fomento cultural, ela fala da nacionalização do fomento, ou seja, que o fomento chegue em todo o Brasil, né? Com isso temos a Rouanet Norte, a Rouanet Nordeste, a Rouanet Favela, estamos aí batalhando para ter a Rouanet Culturas Indígenas, Cultura Infância, enfim. E, ao mesmo tempo, a Política Nacional Aldir Blanc, que compromete os entes federados, estados e municípios, em fazer a política acontecer, e a gente tem que reivindicar que essas cotas aconteçam em todos os espaços onde a política acontecer. E o Cultura Viva, conectando esses grupos em rede, conectando essas lideranças em rede, potencializando o trabalho e a visibilidade dessa cultura que é feita dia a dia, que não é compartimentada, né, que a cultura
para a população indígena é a própria vida, né? E a gente, com isso, eu termino aqui, saúdo, né? Uma saudação, mas, ao mesmo tempo, também trazer um pouco, né, dessa pauta de construção da política nacional, né, dessa construção de parceria com o Ministério dos Povos Indígenas, né, e, ao mesmo tempo, da sensibilização do Brasil, os gestores públicos, para implementar o que já está dado no marco legal. Então, é isso, Jean. Queria agradecer, dizer da minha honra de estar aqui com vocês. Espero ter ajudado, contribuído aí com a minha fala, e estamos à disposição. O Pontão é, antes de tudo, uma grande ponte, né, entre a população indígena, os pontos de cultura, os grupos, para que a gente possa fortalecer, né, e fazer valer o que já está conquistado, né, que são essas cotas, né. Então, se temos dificuldade de acessar os editais, como a gente faz oficinas, como a gente envolve as entidades, como a gente forma lideranças para poder fazer esse trabalho. O importante é a gente não deixar ter atravessadores que não sejam não indígenas, né, fazendo intermediação, né. Isso tem acontecido em alguns lugares com os mestres, né. Então, a gente alerta da importância de vocês estarem aí todos de mão dadas, né, e a gente se coloca aí ao lado de vocês, né. E quem sabe em breve eu possa ouvir de novo a sua boa música para inspirar nossos corações. Um grande abraço. Muito obrigado, Márcia. Foi muito norteadora a tua fala aqui. Ressalto a importância, né, de ter você nessa proximidade para que a gente possa estar dando realmente o norte para os povos indígenas. Com a sua fala, me veio aqui um pensamento de que nós temos uma grande responsabilidade nisso. Nós, povos indígenas, nós precisamos nos empenhar cada vez mais, entender como está acontecendo os processos, para que a gente possa, de alguma forma, compreender que nós estamos em um momento crucial de garantir e manter os nossos patrimônios materiais e imateriais. Acho que o saber imaterial, ele não se materializa em nenhum lugar. Não existe uma prateleira que você vai lá colocar o saber imaterial. Esse saber está nas comunidades, está na cabeça e no modo de vida das comunidades. E saber que a gente tem uma política pública que dá essa possibilidade de acessar, nos deixa feliz. A gente continua batendo no quesito da burocratização, mas como você bem trouxe aí, essa política que vai se estender para todo o país, ela também vai se estender com esse desejo de desburocratização, né? A gente precisa entender que nos nossos municípios, que são municípios menores ao redor do país, a gente tem políticos que não compreendem a política como um modo de vida e que precisa de manutenção. Trabalham apenas com entretenimento. Eu acho que um ponto de cultura em cada território, a gente vai falar sobre isso. Qualquer território indígena reconhecido, ele pode ser um ponto de cultura. E eu acho que esse diálogo, quando a gente consegue ter ele diretamente com um fornecedor, que é o Ministério da Cultura, através dos pontos de cultura e do programa Cultura Viva, isso pode facilitar bastante os nossos acessos. Então, eu aproveito a oportunidade também para fazer um convite para você que está no território, que tem atividades culturais dentro desse território, que não tem o seu ponto de cultura, que nos procure, né? Entra aí no chat, manda uma mensagem para a gente mapear você, para a gente te auxiliar a reativar o ponto de cultura que possa estar desativado. E se você já é um ponto de cultura, então se integre a essa rede para que a gente possa ampliá-la, né? Chegar ao Brasil inteiro, né? Nesse processo que eu fiquei responsável como coordenador de articulação, eu fiz uma movimentação muito grande, né? Em todas as regiões do Brasil, convidando os parentes para integrar essa rede, e a gente tem um resultado positivo, mas ainda precisamos de mais. Então, muito Perfeito. Obrigado, Márcia. Eu gostaria vai se preparar agora para trazer a Suzana Cangangue, que é Perfeito. Que é um ponto... Eu gostaria só de fazer um pequeno alerta em cima do que você falou. Então, assim, reforçar participação, e aí a gente tem, além da construção
dessa parceria, e temos um novo marco de fomento também, que tende a desburocratizar essas relações, é importante que a gente fortaleça duas coisas que vão acontecer. Uma está acontecendo, as escutatórias estaduais da construção da Política Nacional de Culturas Populares e Tradicionais. E vocês têm um capítulo nessa história. Então, assim, são outras maneiras de participar, né? Assim como a gente também está fazendo uma ação de valorização dos mestres e das mestras, das lideranças ancestrais com saberes, detentores de saberes junto às universidades, existe aí também algumas lideranças indígenas, né? Então, a importância da gente estar fortalecendo a participação nessas escutatórias, hoje mesmo começa por Santa Catarina, cada estado vai ter uma escutatória dessa política de culturas tradicionais e populares. E a gente vai começar a fomentar as teias estaduais dos pontos de cultura. E talvez a gente devesse pensar numa proposta de como a gente tem as especificidades indígenas, de como é que a gente vai organizar, além de fazer a participação no Estado, cabe, de repente, pensar uma teia específica, pré-teia, para ter uma representação fortalecida na teia nacional, assim como foi na última teia que a gente fez em 2014. Então, são três, na verdade, importantes. Uma é as audiências públicas da Política Nacional Aldir Blanc e fazer valer as cotas. Outra, as escutatórias da Política Nacional de Culturas Tradicionais e Populares, começa hoje por Santa Catarina, já está acontecendo, tem um grupo de trabalho, e vocês podem se conectar e participar e mandar contribuições. Né? E, por fim, as teias, né? Que vai acontecer um processo. O que são as teias? O encontro dos pontos de cultura, e esses pontos de cultura têm um fórum, e eles elegem ali uma representação. E aí depois tem uma teia nacional, e eles vão eleger a representação, então, nacional da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, que tem um GT de Culturas Indígenas. Né? Então, fortalecer a participação de vocês dentro dessa organização, que já acontece. A última teia, em 2014, a gente teve a presença, inclusive, de lideranças muito importantes. A gente pode recuperar, inclusive, a memória da teia passada, né? E Juliano está aí à disposição também para ajudar nisso. Então, só reforçar esse convite, dar meus parabéns, Jean, dizer que fico muito feliz da sua coordenação aí nessa articulação, e que a gente continue somando aí e nos chamando cada vez mais próximo para a gente estar fazendo esse trabalho junto, podendo alavancar os direitos culturais para as comunidades indígenas. Acho que a meta de ter um ponto de cultura por etnia é uma meta básica, uma meta piso, entendeu? Porque está claro que cada um tem uma população, cada um é uma realidade, mas isso seria uma meta piso para a gente pensar, inclusive levando para os secretarias estaduais, né, essa meta também, para que eles também, com os recursos que eles receberam, eles possam nos ajudar a fortalecer essa rede, tá bom? Um grande beijo. Dizer também que o cadastro de pontos de cultura já tem todas as etnias listadas, então, quando um ponto de cultura for fazer o seu registro, ele vai ter lá a sua etnia, isso também já foi um grande ganho, e dizer o seguinte, não precisa ser ponto de cultura para participar do edital. Qualquer grupo cultural, mesmo sem CNPJ, pode participar, e, ao participar, ele faz a inscrição e se certifica durante o processo de edital. Então, ele pode ser premiado, mas ele também pode, muito provavelmente, ser certificado como ponto de cultura. Então, isso também é muito importante. Um grande beijo, e gostaria de ficar, mas eu tenho 3 reuniões agora na sequência, mas aí dou parabéns para todo mundo aí e continuamos trabalhando. Muito obrigado, Márcia, por essa contribuição. Dizer aí da importância mesmo de todos nós, povos indígenas, termos os nossos pontos de cultura, né? Eu sou ponto de cultura, nós somos ponto de cultura aqui em Pacararu, nesse espaço que estamos, e estamos também pleiteando para ser pontão de cultura. E aí é uma sugestão também que eu acho que pode ser colocado como meta para a gente ter pelo menos um pontão de cultura em cada região, para que a gente consiga fazer essa articulação e tenha essa estrutura também de promover essa política pública. E eu quero aproveitar aqui, já que nós estamos falando sobre gestão e sobre construção, e trazer a parente Suzana Cangangue, que tem uma experiência
muito vasta, né, nesse caminho, né, à frente do ponto de cultura que resistiu aí esse tempo também, está lá firme desenvolvendo suas ações. Então, que o saber disso e dizer que vamos fortalecer essa rede, gente. Vamos seguir as nossas páginas no Instagram para que você tenha acesso à informação. Nós temos também uns grupos de WhatsApp, umas comunidades no WhatsApp de cada região. Então, se você é do Norte, é do Centro-Oeste, é do Sul, é do Nordeste e quer entrar nessa rede, é muito simples. Você pode solicitar aqui que a gente vai estar enviando para você, manda uma mensagem para a gente no chat, que a gente vai depois responder as perguntas e ajudar a dar essas orientações. Então, cadê minha parente Suzana Caigangue? Que ela já estava aqui ansiosa para falar com a gente, para trazer as informações, para dar sua contribuição. Seja bem-vinda, parente Suzana. Esse espaço, que é um espaço construído para nós, tem todo o prazer e alegria de te ouvir, de fazer como a gente faz em nossos territórios, né? Fazer a transmissão dos saberes para que a gente possa manter viva a nossa cultura, as nossas memórias, as nossas práticas e a beleza do nosso território, né? Que a gente leva com a gente aonde a gente vai. Então, estou feliz da tua presença aqui, fique à vontade. Obrigada, Jean. É um prazer de estar aí nesse trabalho, enfim, né? E também de falar, principalmente, né? Especialmente depois da fala da Márcia, né? Da secretária Márcia Hollenberg. É uma fala muito assim, esclarecedora para a gente que está trabalhando exatamente aí numa live de lançamento do mapeamento, né, do Pontão de Cultura Indígena, e também para esclarecer para os nossos parentes indígenas como é que funciona toda essa dinâmica de mapeamento do próprio Pontão de Cultura Indígena. Então, meu nome é Suzana Caigangue, eu sou advogada, eu sou educadora, eu sou gestora do Ponto de Cultura Caigangue-Orê, que é um ponto de cultura que está sediado no norte do Rio Grande do Sul. Né? O nosso ponto de cultura está aí com 20 anos de trajetória, de uma atuação muito interessante, enfim, que eu vou, nessa oportunidade, falar um pouco. E também, nesse momento, eu estou aqui como na coordenação pedagógica do Pontão de Cultura Indígena. Eu gostaria de cumprimentar, então, também os nossos parentes que estão nos acompanhando, que vão assistir também esse material, né, toda essa nossa fala, nossa live e tudo mais, que vão acompanhar, porque eu creio que vai auxiliar bastante os parentes a se aproximarem até mesmo mais do Pontão de Cultura Indígena. Né? Nós estamos aí num processo de formação dos agentes de cultura viva, né? Agentes de cultura que são dos nossos povos indígenas, 20 agentes que estão aprendendo cada vez mais da política nacional cultura viva, para que a gente possa pensar em como contribuir com o acesso do parente indígena à política pública de cultura. Né? Então, eu acho que isso é bem importante. E, nesse momento, então, a gente está falando do mapeamento, como é que vai se dar, como é que está se dando, né? Tanto a pesquisa, o que foi identificado nesse tempo de pesquisa que já foi feito, de levantamento acerca dos pontos de cultura indígena, daqueles já existentes, cadastrados na plataforma Cultura Viva, mas também aqueles que são potenciais pontos de cultura, que tá aí a nossa expectativa. Então, como advogada, eu gostaria de lembrar o parente indígena da importância do acesso à política cultural. Né? Então, às vezes, a gente tem todo um envolvimento e a gente percebe, né, na luta do direito aos territórios, que é fundamental, sim, para nossos povos indígenas. Às vezes, há um envolvimento muito grande também com cultura, com educação, com saúde, e muitas vezes a cultura acaba sendo deixada de lado, porque é algo que realmente a gente precisa tirar do papel, tirar da lei, do reconhecimento onde ela já tem no papel, mas para que ela realmente aconteça na prática. E nesses últimos tempos, né, eu diria, nesses últimos anos, a gente tem avançado, principalmente depois da lei Aldir Blanc, né, em 2020, na criação
de leis de emergência cultural, a gente vê a aprovação da política nacional Aldir Blanc. Então, a gente também, ali dentro, como a Márcia falava, existe um recurso através de cotas, ações afirmativas, que elas são específicas para nós, povos indígenas. Então, que a gente também possa cada vez mais buscar se interessar, né? Porque, e quando eu falo isso, eu falo porque a gente, ao divulgar para os parentes indígenas, olha, se inscreve, porque eu estou fazendo a divulgação na região sul, né? Se inscreve, parente, traz a sua informação sobre o seu ponto de cultura, aquele que já está certificado, e aí eu vejo, assim, às vezes o parente indígena pensando, mas o que é isso? Né? Mas o que está acontecendo? Por que a gente tem que, até às vezes, muitas vezes desconfiado, sem entender o que acontece? Então, bem como a Márcia falava, os pontões e o pontão de culturas indígenas, ele está aí, né? Ele foi criado, enfim, através de um selecionado no edital público, né? Final de 2023, exatamente para pensar como fazer esse levantamento, que é esse mapeamento de pontos de cultura indígena que tem cadastro, né? Que tem certificação no Brasil, que estão ativos. Tá? E aqueles que não estão ativos, se há possibilidade de serem reativados também, como também estimular o parente indígena, aquele que está ali no seu território, mas que a gente sabe que as comunidades indígenas elas sempre estão envolvidas em expressões culturais tradicionais com a cultura, certo? Então, mas como é que a gente pode tornar isso e reconhecer como um ponto de cultura? Né, um ponto de cultura indígena. Então, eu acho que isso é bem importante, o parente dar uma atenção, prestar atenção e também entrar em contato com a gente de outras regiões, não apenas da região sul. Quando eu vejo o levantamento, por exemplo, de pontos de cultura indígena da região sul, são tão poucos, né, tão poucos aqui no cadastro. Então, e eu sei porque nós somos um ponto de cultura do Rio Grande do Sul. O Ponto de Cultura Caingangue-Nhorê, do qual eu faço parte, tem 20 anos de atuação. E a gente nasce a partir de um edital público que foi feito lá em 2005 pelo Ministério da Cultura, né? E a gente resolve se inscrever, nós como uma organização indígena que trabalhamos com cultura, com educação, e a gente trouxe exatamente todo esse nosso trabalho da cultura, através da valorização, né, da cultura, nos espaços da educação escolar indígena, e nas nossas comunidades, com os nossos anciões, enfim. E a gente nasce dessa forma. Não imaginávamos, há 20 anos atrás, o potencial de um ponto de cultura. Eu creio que isso, até quando a gente fala com outros pontos de cultura no Brasil, a gente não, na época a gente não imaginava assim como o programa, como a Cultura Viva, que nasce como um programa, que hoje é uma política, né? Como que poderia fortalecer tanto as nossas ações em termos de cultura dentro dos nossos territórios, junto aos povos indígenas, a gente não imaginava. Então, mas hoje nós, assim, temos uma satisfação muito grande de falar da nossa trajetória. Uma trajetória que ela não é fácil, ela é difícil, ela envolve bastante protagonismo indígena, envolvimento, tempo, né, dedicação, isso é verdade, mas a gente percebe assim, o fortalecimento da cultura, da educação, né, porque nós também trabalhamos com a educação, enfim, com professores indígenas, com artesãos, com artistas, enfim, e a gente, quando inicia o ponto de cultura Caingangue-Nhorê, que significa raiz Caingangue, a gente começou um trabalho, então, ali com 10 comunidades indígenas no Rio Grande do Sul. Hoje, o ponto de cultura Caingangue-Nhorê, ele trabalha com todo o povo caingangue nos 4 estados. Nós temos Caingangue, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, para a gente é uma satisfação muito grande. De repente, a gente nascer como um ponto de cultura, né, num determinado espaço, num determinado estado, numa comunidade, abrangendo outras comunidades, e de repente a gente está aí num trabalho que a gente consegue alcançar e ter essa relação com todo o povo caingangue, onde existe um território caingangue. E isso para a gente é muito importante, principalmente considerando que o povo caingangue é o segundo maior povo indígena no Brasil.
Então, aí quando até a Márcia fala, né, que há uma expectativa também de criação de um ponto de cultura indígena por povo indígena. Bom, a nossa expectativa é que, em relação ao povo caingangue, que é um povo numeroso, que a gente, de fato, tenha mais pontos de cultura indígena. Então, eu poderia dizer para vocês tanta coisa assim sobre a nossa trajetória, mas assim a nossa trajetória ela é calcada no saber dos nossos velhos, dos nossos anciãos, nas expressões culturais tradicionais caingangue, na língua, na dança, no canto, na fala dos nossos anciões, dos nossos caingue-cofá, né? Então, e na memória. Então, todo esse tempo nosso, a gente se dedicou também a um trabalho de registro, né? De mapeamento mesmo, de documentação da nossa cultura, da cultura caingangue. Através de quê? De audiovisuais bem simples, tá? Da criação de publicações impressas, através das quais a gente pode informar profissionais indígenas, profissionais não indígenas, da educação, porque a gente atua em implementação também à Lei 11.645 de 2008. Então, a gente tem avançado bastante. E o que tem amparado a gente, de certa forma, e essa nossa trajetória, e tem nos proporcionado também todo esse reconhecimento, sem dúvida alguma, tem sido a Cultura Viva. Todas as ações, ou várias ações, pelas quais assim que o governo, que o próprio Ministério da Cultura, os estados, depois, quando a gente também se torna um ponto de cultura integrante da rede estadual de cultura, da rede RS, né, de Cultura Viva, a gente foi desenvolvendo, isso também foi contribuindo com o fortalecimento da nossa iniciativa. Mas, da mesma forma, a gente gostaria que os parentes de vários territórios, comunidades indígenas no Brasil, pudessem também acessar esse fomento à cultura, né, que tem todo o potencial de agregar e fortalecer e ampliar, né, a cultura dos nossos povos. Então, para que a gente também possa acessar esses recursos, porque eu diria assim, que na prática a gente tem visto que a PNAB, por exemplo, que ela tem aí a gente pode contar aí com um fomento durante 5 anos, ela, embora ela traga cotas e ações afirmativas de 10% destinadas, enfim, aos povos indígenas, a gente vê que a gente deixa de usufruir desse recurso porque simplesmente a gente tem dificuldade de acessar. Então, mas como acessar? Então, a política Cultura Viva, ela é um dos caminhos, através dos pontos de cultura, como também os outros editais. Mas tudo isso requer, de certa forma, formação dos nossos jovens, formação dos nossos povos, para que a gente possa acessar recursos públicos, né? Que possam fortalecer e valorizar e ajudar na divulgação, na difusão das culturas dos nossos povos indígenas. Porque a gente sempre fala assim, algo que é muito importante. Muitas vezes o não indígena, a sociedade em geral, ela não reconhece a cultura indígena, o valor que existe na cultura dos povos indígenas, na diversidade que existe, mais de 300 povos, falando 270 e poucas línguas, mas a sociedade em geral ela tem dificuldade de reconhecer. Por quê? Porque ela desconhece simplesmente a história dos povos indígenas, a nossa luta, né? E aí, e o ponto de cultura, ele também tem todo esse potencial de informar a sociedade não indígena. Assim como ele tem um potencial de contribuir com a valorização da nossa cultura, ele também tem um potencial de visibilizar a cultura dos nossos povos, mostrar algo que mesmo a sociedade indígena não conhece, desconhece, mesmo através da história oficial. Então, cabe a nós nos apropriarmos mesmo, né, desse instrumento, dessa possibilidade para a gente poder fortalecer a iniciativa através mesmo do cadastro, que tem aí a plataforma, que o pessoal, né, que está fazendo o mapeamento do Pontão tem está à disposição para contribuir com cada parente indígena, enfim. E também eu gostaria de dizer para vocês que nós, como um ponto de cultura que tem 20 anos, né, de trajetória nessa caminhada, e
e que comemoramos, então, ano passado, esses 20 anos do Cultura Viva, de que eu sempre falo de que os próximos 20 anos a gente possa ter um legado maior, né, mais representativo, assim, mais amplo dos nossos povos, né, dos povos indígenas, que a gente possa lá para diante dizer, olha, a gente conseguiu assim acessar, se apropriar e está aqui uma trajetória que demonstra a riqueza da nossa cultura, dos nossos valores, do nosso olhar. Né? Então, essa é uma expectativa que a gente tem, que eu tenho como gestora de um ponto de cultura, mas também como alguém que está integrando essa equipe, uma equipe bacana ali do Pontão de Cultura Indígena, que está correndo atrás para poder ajudar os parentes indígenas, os nossos povos nessa iniciativa. E aí eu gostaria de complementar, então, e comentar, na verdade, algo que muitas vezes tem chegado até a gente, né, que tem sido questionado, é por que a gente fala tanto em protagonismo, e falamos mesmo no protagonismo indígena, mas por que, de repente, um pontão de cultura indígena ele é gerido por uma organização que não é indígena? Né? E que acontece, no caso do pontão de cultura indígena, que a gente está aí correndo atrás. Né? Então, mas por que, de repente, acontece isso? Porque lá em 2023, como o próprio Ministério da Cultura cria o edital né, para selecionar pontões de cultura indígena no Brasil, a gente vê que a gente mesmo, nós, povos indígenas, a gente acabou não correndo atrás, e aí foi quando a gente entra em contato com o pessoal do Pontão, né, que nessa proposta, na discussão de vamos encaminhar um pontão, é importante, por quê? Porque senão a gente vai perder esse momento de formação de jovens, de agente cultura viva, e também vamos perder esse momento de mapeamento, até porque para a gente poder questionar o próprio Ministério da Cultura acerca das estratégias de como a política nacional cultura viva e, enfim, e outras políticas culturais elas estão sendo implementadas em relação aos povos indígenas, a gente precisa também saber da realidade. Né? Então, por isso até, por exemplo, nós, o Ponto de Cultura Cainguinhorê, ele faz parte do comitê gestor do Pontão de Culturas Indígenas. Por quê? Porque a gente vê a importância desse trabalho. E a partir desse trabalho, desse mapeamento que a gente tem, desse diagnóstico também, a gente vai fortalecer todo esse nosso trabalho e como a gente também pode questionar o próprio governo, o Ministério da Cultura, sobre estratégias que elas sejam mais eficientes, de repente, para que os nossos povos possam acessar a política, as políticas culturais, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, parentes, não quer dizer que, de repente, nós indígenas, e a gente que está aí com um pontão de cultura indígena que não é gerido por indígenas, que a gente não esteja correndo atrás dos interesses dos nossos povos, da autonomia, que a gente tanto fala do protagonismo. Não, nós estamos sim correndo atrás. Que os resultados, que esse mapeamento e que tudo mais que está sendo feito, ele possa potencializar a criação de uma rede de pontos de cultura indígena. Parente Suzana, eu preciso fazer uma intervençãozinha. Eu não estou ouvindo. Me perdoe, assim, interferir. Está tão interessante ouvir. Eu só queria interferir agora, porque a live ela tem um tempo de duração. Ela vai cair por alguns segundos e retornar. A live ela vai ter uma queda e ela vai retornar por questões de segundo. Então, quem está com a gente, não se desconecte, porque a gente vai retomar, para retomar de onde a parente Suzana estava falando, dessa importância, né, dos nossos reconhecimentos como ponto de cultura. Ela cai um pouquinho, mas volta. Então, a gente não vai sumir, não. A gente vai só... É o tempo de configuração mesmo dos aparelhos para que ele retome a live, tá bom? Todas as pessoas que estão aqui com a gente, voltem para a live. São questões de segundos. Realmente o Instagram ele tem essa política e a gente não tem como alterar isso. Mas a gente retorna no mesmo link e todo mundo vai poder entrar novamente. Então, parentes, Suzana,
Olá, parentes. Voltamos. Quero só passar alguns informes aqui. Quero avisar que nós estamos colhendo perguntas na live e que até o final das falas a gente vai tentar responder algumas coisas. As perguntas que foram direcionadas para Márcia Hollenberg, a gente está pegando o arroba das pessoas e vamos encaminhar as perguntas e tentaremos responder ainda essa semana. Um outro aviso é que essa live vai estar disponível no YouTube em até 24 horas. A live vai estar na íntegra, então o parente que não conseguiu assistir vai poder assistir também depois. Vamos voltar, então, com a parente Suzana Caingangue. Você falava de algo muito interessante, Suzana, que é o fato do Pontão de Culturas Indígenas estar atrelada a uma instituição que não é indígena. Acho que você conhece bem esse processo, e isso, de alguma forma, tem deixado alguns parentes inseguros, e eu acho que é importante que todos nós tenhamos ciência de como se deu esse processo, e também do compromisso democrático que a Casa de Jorge tem em integrar as comunidades indígenas, né? Para que a gente possa realmente, de fato, acessar por igual e, ao mesmo tempo, as informações e as condições que são colocadas. Acho que você pode retomar aí a sua fala, que estava muito interessante. Obrigado, parente. Então, a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, que é a responsável, enfim, proponente, que está aí implementando o Pontão de Culturas Indígenas, ela é uma instituição, né, parceira, enfim, nesse processo de implementação, desde quando iniciou e quando o MINC, né, criou e lançou o edital, a gente via que, não sei, o pessoal não estava, nós, parentes indígenas mesmo, né, nós mesmo com um ponto de cultura que tem toda a trajetória que a gente tem, a gente pensava assim, nossa, esse edital aqui, ele exige bastante em termos burocráticos, tá? E isso eu não falo só em relação ao Pontão de Cultura Indígena, mas eu acompanho o trabalho também, a gente faz parte do comitê, inclusive, de outros pontões de cultura indígena, de outros pontões de cultura do Rio Grande do Sul, tá, que trabalham no Rio Grande do Sul, e a gente vê que há um desafio bem grande em termos da burocracia mesmo. Isso acho que a gente tem que falar, né, porque a gente fala aqui da questão das estratégias, e, enfim, que o próprio MINC, como é que o MINC, o Ministério da Cultura, como é que a Secretaria Estadual, né, de Cultura de cada um dos estados, como é que ela tem implementado, por exemplo, os editais e tudo mais. Então, a gente vai ver que tudo isso esbarra com uma questão burocrática. Tá? Então, mesmo a gente com toda essa caminhada, a gente pensava, nossa, a gente vai ter que se dedicar bastante, porque é um edital que ele é um pontão que ele tem uma abrangência bem grande, é o Brasil, né? São as 5 regiões do Brasil, com formação de agentes de cultura viva, e a gente pensava assim, não, eu acho que isso aqui tem que realmente ter uma estrutura maior. E aí eu lembro quando a gente entrou em contato, conversou com o Juliano, com o pessoal do Pontão, né, que é a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, e aí a gente pensou, bom, é importante que aconteça toda as atividades, as ações, essas metas que existem dentro dos pontões, né, a questão principalmente voltada à formação dos agentes de cultura viva e ao mapeamento. Tá? Então, e que não aconteceria. E eu lembro até que o Juliano, na época, quando a gente conversou, ele disse, não, então vocês, já que são uma organização indígena, vocês entram como proponente. Aí a gente pensou assim, mas, nossa, isso aqui vai dar muito trabalho em termos burocráticos, sabe? E nós pensamos, não, então vocês desenvolvem e a gente entra com a parceria, assim como, por exemplo, alguns outros pontos de cultura indígena também, eles estabeleceram essa parceria, né, integrando o comitê gestor do Pontão de Cultura Indígena. Então, o Pontão de Cultura Indígena, ele atua, mas ele também tem como uma base o seu comitê gestor. Então, esse comitê gestor, ele também vai acompanhando as atividades, como é que elas vão acontecendo, no caso, o desenvolvimento dessas metas, que é o que eu falava para vocês, né, que estão relacionadas à formação dos agentes de cultura viva, como também do mapeamento. Então, todas essas informações, elas são para serem exatamente publicizadas,
para que os parentes eles possam conhecer. E como eu falava para vocês, então, essa parceria, para que até fosse implementado um pontão de cultura indígena, ele surge dessa forma, né? E por isso aí a gente tem uma organização que não é indígena, mas que conta com uma experiência, de certa forma, né, através da aldeia multiétnica, de desenvolvimento, né, de atividades, de projetos, de iniciativas com indígenas. Então, a partir disso aí, a gente pensou, se a gente não conseguir uma instituição, mesmo que não seja indígena, uma organização indígena, mas que possa entrar com este projeto, para que a gente possa desenvolver essas ações, nós não vamos ter, né? E eu acho que claro que é o que eu falo para vocês, que é uma luta nossa do protagonismo indígena, verdade. E a nossa expectativa é que, de fato, surjam e sejam criados, e, enfim, cadastrados, certificados mais pontos de cultura indígena, para que a gente possa ter e criar também uma rede de pontos de cultura indígena no Brasil, uma rede de referência forte, atuante, né? Mas, para que isso aconteça, a gente realmente está aí com a parceria, enfim, com todo esse trabalho, envolvimento dos profissionais, né, muitos indígenas dentro do pontão de cultura indígena. Então, eu acho que isso é muito importante. Todo esse trabalho que ele vem sendo desenvolvido, ele vai ser muito importante para a gente mesmo conhecer como é que está a realidade, né, a realidade nossa do Brasil, a expectativa que nós temos e que podemos depositar em cima de reivindicações mesmo, de repente, de políticas públicas que elas possam melhor alcançar os nossos povos, conhecendo a nossa realidade histórica, né, a questão da oralidade, que realmente ela, de certa forma, para a gente, para nós, povos indígenas, a tradição oral ela tem sido fundamental no registro da história, dos nossos valores, da nossa tradição, da nossa cultura. Mas vejam que o Estado ele não consegue trabalhar, ele tem uma dificuldade de implementar políticas considerando a tradição oral. Então, mas como que o Ministério da Cultura, como a Márcia ela falava, né, os pontos de cultura eles são uma porta, né, de entrada a políticas não apenas culturais, mas políticas, né, de várias formas, de várias áreas que o Estado brasileiro ele desenvolve, que o governo também implementa, enfim. Mas como é que a gente pode acessar? Essa é uma preocupação. Então, eu acho que a gente tem toda uma trajetória como pontão de cultura indígena, como pontos de cultura indígena envolvidos, como outros que estão nesse processo de certificação. E eu convido, então, cada parente que está aí ouvindo esse momento, a nossa live, que entre em contato conosco, né, para que a gente possa, ou então, ouvir das iniciativas que vocês têm desenvolvido, né, em termos de cultura nas suas comunidades, como é que a gente pode contribuir com a certificação, para que, justamente, com editais públicos, depois os parentes possam também acessar recursos públicos, né, que estão aí na área da política pública da cultura. Também, para finalizar, então, ao longo desses 20 anos nossos como ponto de cultura, a gente tem a satisfação de, final do ano passado, também com um edital da Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, onde, dentro da PNAB, né, que tem ali uma cota que é específica para a implementação do Cultura Viva, a gente conseguiu, então, aprovar, ser selecionados, ou termos selecionados o pontão de cultura, o pontão Caingangue. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, e a partir desse ano a gente vai estar desenvolvendo o pontão Caingangue, com o território Caingangue, pensando também a nossa realidade, e dentro bem da nossa área de atuação, que é cultura e educação, e para que a gente possa fortalecer, como eu falava para vocês, a rede, fortalecer e ampliar, né, a rede de pontos de cultura indígena. Essa é uma expectativa muito grande nossa, como o Instituto Caingangue, como uma organização indígena que tem uma atuação no Sul, né, no Sul e aí o Sudeste, porque São Paulo também tem o povo Caingangue, mas
de fortalecer, né, e contribuir para que novos pontos de cultura eles possam ser certificados e reconhecidos. A região sul, ela tem pouquíssimos pontos de cultura, como eu falava para vocês, pouquíssimos pontos de cultura indígena. Então, assim, acho que a gente precisa, assim, ter um olhar para que a gente possa, através dessa política, fortalecer as nossas ações. Eu fico à disposição, qualquer dúvida, questionamento, curiosidade, enfim, a gente pode comentar depois. Muito obrigada aí, Jean, enfim, também por esse espaço, enfim, a gente continua aí depois. Obrigada, gente. Maravilhoso te ouvir, Suzana. Eu te escutei no Rio de Janeiro, num seminário, e foi muito importante, assim, te ouvir. Depois daquele momento lá, eu vim atrás, junto com a equipe aqui do Instituto AIO, e conseguimos o reconhecimento como ponto de cultura, com auxílio também de outras pessoas que não moram no território, mas que, de alguma forma, têm a sensibilidade, que é o que acontece agora, por exemplo. Nós estamos aqui, né, nesse momento de protagonismo de falas indígenas, mas a gente tem uma equipe toda para que isso aconteça, né? A turma toda lá do Aldeia Multiétnica, do Pontão de Culturas Indígenas, Casa de Cavaleiros de Jorge, e é importante a gente entender até onde a gente precisa dessas parcerias, e também assumir a nossa própria tutela, né, assumir a administração dos nossos espaços a partir das perspectivas que a gente conhece. E, para isso acontecer, se você tem dificuldade, é importante ter as parcerias. É importante que a gente construa essa parceria, reconheça a importância dela nos ajudar a andar, a dar os primeiros passos, e depois que a gente tiver condição de assumir, não é meter o pé, a gente só diz, olha, daqui para frente eu acho que eu consigo andar sozinho. Acho que o seu ponto, o ponto de cultura de vocês aí, de Caingangue, é um exemplo disso, que a gente precisa se inspirar e conhecer ainda mais essa história. E dizer também aqui aos parentes que nós criamos um formulário, e esse formulário está disponível para que você possa expressar lá quais foram as suas grandes dificuldades, se você já era um ponto de cultura e desativou. É importante você falar a verdade ali, não tentar colocar uma coisa bonita, porque não é nesse momento não é um convencimento. A política ela já está aprovada, nós temos total direito de acessar. Se a gente está desativado, se o seu ponto está desativado, ele vai passar pelo processo de reativação, de avaliação e de reativação. Se você não tem o ponto de cultura e é uma organização, então você também pode se tornar um ponto de cultura, e esse caminho está aberto, esse formulário está disponível, você pode entrar em contato aí com o nosso chat e solicitar isso também, que a gente vai estar enviando para vocês. Obrigado por essa fala tão motivadora, Suzana, dizer que é muito importante ter você como referência e ter também o trabalho que você desenvolve junto ao ponto de cultura, é uma referência mesmo para a gente precisa se inspirar nisso. Eu quero agradecer mais uma vez a tua disposição, tua fala, para somar aqui com a gente, e quero também pedir para o parente Ano Iá ir se aprontando, que ele vai chegar aqui para trazer uma fala para todos nós também, que é muito importante nós ouvirmos o que os parentes estão enfrentando, né, em diversas formas e diferentes, né, em seus territórios. Para quem está lá no Mato Grosso, para quem está aqui no Nordeste, para quem está no Sul. Então, nós recebemos agora essa liderança, que é uma figura muito gente boa, é um irmão querido, que puxa grandes processos. Então, nós queremos te ouvir, Anuiá. Traga a sua palavra. É uma honra te receber aqui. Boa tarde, parente. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Lapa. Boa tarde a todos que estão aí. Nosso secretário, Márcio Oliberg, já falou, né? E também estamos falando sobre o Pontão de Cultura Indígena, né? Aqui eu quero incentivar falando para todo mundo, né, participar, trabalhar ao Pontão de Cultura Indígena. E estamos, os parentes, estamos aí,
né? A aldeia Iolapiti já foi pontão de cultura, né? Então, ficou... Eu nem quero lembrar falando disso também, mas eu vou falar. Ficou parado por causa de governo passado, né? Então, foi acabando. Então, a gente estava no Xingu, né? Batalhando, tentando resgatar mais as culturas indígenas. Nossos anciões já estão indo embora, né? Então, a gente fica muito preocupado. Então, tem muito pouco gente que se preocupa no trabalho, na cultura, na história. Então, a gente, né? Nossa geração, meus pais já lutaram por isso, meu pai mesmo buscou o Ministério da Cultura com o MIC, né? Na época de ministro Gilberto Gil, aprovar esse projeto para a aldeia Iolapiti. Iolapiti foi pontão de cultura. Então, só que não tinha ninguém, pessoal, meus parentes, não tinha ninguém para levar esse projeto à frente. Então, tinha os brancos aí no meio dos pontos de cultura, só que eu vou falar a verdade, só que eles só pensam no bolso deles, né? Então, a gente ficamos dependente, né? Então, hoje, pessoal, a gente está fazendo diferente, né? A aldeia, Casa de Cultura, Cavaleiro de São Jorge, ficou como responsável para estar à frente disso, né? Juliano mesmo, eu acompanho muito o trabalho dele, né? Eu estava 24 horas ali tentando escrever para o Iolapiti, mas foi muito difícil, tinha que ligar para o IPEAX, que é o sede do Pontão de Cultura Iolapiti. Então foi indo, então ficava muito difícil para mim, eu estava muito preocupado, e onde a gente estava falando também, Juliano mesmo estava falando, a equipe toda estava falando com a Suzana para a gente fazer um projeto, né, fazer essa parceria. Então, acho que a última hora foi mandado esse projeto para MIC, né, Ministério da Cultura também, né. O que eu quero dizer, gente, é o seguinte, eu, como indígena do Xingu, vou falar do Xingu. A gente temos cultura, né, 9 etnias com mesma cultura. A gente somos 16 etnias no Xingu. Então, eu estou falando de 9 etnias aqui. Então, 9 etnias com mesma cultura, com mesma história, só muda a língua, né? Então, eu quero falar aqui, eu não quero que a gente repete o que aconteceu já. O governo traz esse projeto e joga assim na mão dos nossos indígenas, assim, sem a gente saber. Toma, índio, se vira aí. Não é assim que funciona para mim. Então, primeiro, né, isso que a gente está fazendo, formar a gente de cultural, para quê? Para que eles souber fazer as coisas na comunidade, para alimentar sistema, né, da cultura, mandar o que está acontecendo na aldeia. Não adianta a gente mandar tudo as coisas assim na mão dos parentes, não vai saber usar o que está acontecendo, né? O que é o sistema da política, o que é as coisas do homem branco. Então, fica muito difícil. Então, aqui, a gente estamos construindo, igual construímos uma oca, ficar pronto, todo mundo está fazendo pensamento, vindo, para que todo mundo fale aqui, eu quero ser ponto de cultura, né? Como o Márcio Hollenberg já fala aí, acho que cada etnia pode ser um ponto de cultura, né? Então, a gente estamos aqui para ajudar todos os parentes, né? Mapear todos nossa cultura importante para a comunidade,
não é só no Xingu, só Quarupi, só reconhecido. Dentro do Quarupi, temos várias festas, rituais, né? Tem rituais das mulheres mais importantes, que chama Yamuricumá, e a gente tem que valorizar nossas mulheres, né? A cultura. Então, elas fazem essas festas no final do Quarupi. Então, aonde a gente tenta buscar as coisas, na FUNAI, vou falar da FUNAI, no Ministério, então, para isso, a gente está mapeando o que mais importante da cultura, né? Para que acho que o governo tenta buscar patrocínio para esses rituais, né? Então, eu estou muito feliz de estar falando aqui com coordenadores, né? E Juliano, acho que já está me ouvindo, ou está na estrada ainda. Eu estive na aldeia pensando, né? Eu cheguei na aldeia Mutiétinga, gente, deixa eu falar aqui, falar um pouco da aldeia Mutiétinga, uma experiência para mim, ver nossas ações lutando, falando sobre nosso direito, falando sobre nossa cultura. Getúlio Craô, uma pessoa muito importante, que, tipo, abriu meu olhar, abriu meu pensamento. Então, eu carrego essa lembrança muito forte do Getúlio, né? A pessoa que pensa de todos os povos indígenas do Brasil, né? Nós somos donos do Brasil, a gente tem que lutar pelo nosso direito. Ele falava assim para mim: meu filho, um dia que você se tornar como uma pessoa importante para homem branco, fala do nosso povo, não deixa ao lado, vamos lutar junto. Então, isso que a gente está fazendo, meus parentes, vamos caminhar junto, vamos nos unir, porque ninguém está falando da cultura. A cultura está ficando ao lado, eu vejo isso. Por isso, principalmente, né, por esse motivo, gente, eu me interessei em ficar à frente disso, ficar junto com vocês, porque a gente já está debatendo na saúde, na educação e a cultura. Aí eu fico pensando, né? Os velhos já estão indo, as mulheres, senhoras já estão indo, que tem música, história, conhecedor de raiz, né? Então, eu fico assim sentido comigo, assim, se eu ficar bem novinho, sabe que eu ia aprender conhecimento do meu pai, né? Então, quando eu já estava adulto, eu via meu pai fazendo arquitetura indígena muito importante. A gente tem que ter oca nosso, né? Então, quando eu já estava maduro, gente, adulto, meu pai adoeceu, então eu fiquei com conhecimento, né? Não sei se vocês vão me entender o que eu quero dizer para todo mundo aqui. Então, graças a Mavutini, agradeço um grande espírito, primeiramente, para ficar com esse conhecimento dele. Hoje ele ficou doente, né? Parou na cadeira de roda, então eu me sinto a pessoa que continua a luta dele. Então, gente, eu sei que vocês estão aí assistindo, ouvindo. Falei com todos, quase os parentes, né? Falei com o Noqueconha, falei com o Nicuim, falei com o Ciel Anauá. Eu sou muito fã desse norte aí, né? Eles têm muita cultura, muito bonito, né? Então, eu já falei com o Uai do Pará, os Caiapó, e Gerente, o Carajá mesmo, né? Acho que o Urabi está aí também. Não, Iarrina, quer dizer. E também isso, Jean, que bom que você está aí com a gente, né? Como articulador, né? E eu fico muito grato de estar com você como irmão,
né? Vamos à luta, vamos caminhar juntos. Então, isso que eu queria dizer a todos, gente. Muito obrigado, meu irmão Iá. Importante demais essa fala que você trouxe. Acho que a gente precisa pensar muito nisso que você trouxe, meu irmão. Se nós temos uma educação específica e diferenciada, se nós temos uma saúde específica e diferenciada atuando dentro dos territórios, é por causa da nossa cultura. E pouco tem se falado mesmo sobre a cultura, né? As discussões têm girado muito em torno disso, de educação e cultura, e poucas pessoas estão falando sobre a manutenção dos territórios, que é ele que nos dá o direito de ter a especificidade. A nossa especificidade é a cultura que é praticada dentro dos nossos territórios. Muito obrigado por sua fala, por seu posicionamento aqui. Eu tenho uma informação relevante para trazer para todos vocês, é que nós temos 31 indígenas na ficha técnica do Pontão de Culturas Indígenas. Então, não é algo só gerido apenas por não indígenas. Eu acho que é importante ressaltar isso, que é um trabalho coletivo e multidisciplinar, multicultural também, para que a gente possa estar descobrindo esses caminhos que nós estamos trilhando, né? Essa organização toda que nós temos feito, essa mobilização toda que está sendo feita, ela é exatamente para que você possa acessar a política pública através do Cultura Viva, para que a gente possa garantir os nossos 10% na política também da Lei Aldir Blanc. Isso ainda está muito indefinido, mas isso a gente vai começar a discutir também, e esse é um momento de preparação. Quanto mais parentes e territórios a gente tiver inserido nesse processo, mais vai se fortalecer essa rede e mais rápido a gente vai conseguir andar. Tá bom? Então, eu quero, sem muitas delongas assim, chamar o parente Lapa para fazer uma fala também aqui, para que a gente possa entender também todo o que ele viveu lá vive lá no território dele. Lapa, seja bem-vindo, meu irmão. Um abraço forte para você. É uma honra te receber aqui. Fique à vontade, o espaço é seu. Bom dia, boa tarde, quer dizer, boa tarde, Jean. Hoje é o lançamento de um mapeamento que a gente está fazendo, né, com agentes culturais, né, e, então, meu nome é Camucaiaca Lapa Iolapiti, né, é um coordenador de agentes culturais dentro do Pontão, né, e eu queria falar um pouquinho aqui, porque dos antigos, né, porque antigamente, os anciões que não tinha mapeamento, não tinha ponto de cultura. E isso foi uma preocupante para todos os jovens, porque jovem a gente não presta atenção para mais velho, né? Acha que vai ficar aqui, ali, né? É isso. Eu gostaria de estar falando aqui minha fala hoje, direcionando principalmente ao jovem como eu, né? E a gente cresceu junto com muita influência, né, do homem branco. Não foi igual com nossos pais, né? Não tinha muita influência. Por isso hoje, jovem gosta muito de jogar futebol, né? E ir para a cidade, para festa, e não dá muita importância para tradições também culturais. Por isso, estou fazendo esse trabalho com o Pontão de mapear manifestações culturais indígenas que existem no estado do Mato Grosso, né? E esse é um trabalho muito importante também para divulgar todas as manifestações culturais, também para incentivar participação dos indígenas, valorização dos indígenas também, da sua cultura, tradição, cultura. Por isso, estou querendo falar aqui sobre o meu trabalho, né? Fizemos mapeamento nas aldeias, Xingu, todas as aldeias, né? Muitos rituais que foram mapeados
também outras, todos os estados do Mato Grosso que estão sendo mapeados, e então muito importante a gente estar apoiando isso. Então isso é meu trabalho. Agora eu vou falar um pouco dos rituais do Xingu. Como a Noia falou, já citou vários rituais, né, das mulheres, e que foi mapeado também, e entendeu? Em muitos rituais, todo mundo sabe Quarupi, né? Quarupi, rituais, homenagem do ritual do espírito, né? Tem outro Tauarauanã, com flauta sagrado, também outros rituais tipo Javari, né? É um jogo de flecha sagrada. Então, é assim no Xingu. Pelo menos a cultura é muito forte, mas o jovem que se interessar tem que aprender a cantar todos os rituais, né? E outra coisa, na aldeia, né? Uma pontão de cultura pode atuar como centro de fortalecimento da língua materna, né? Das dança, canto, artesanato, rituais, que são elementos fundamentais para a preservação da identidade dos povos, das indígenas. Além disso, possibilitar diálogo intercultural, permitindo que a cultura local seja reconhecido, respeitado o território indígena, né? E agora direciona aos agentes culturais, né, que estão formando, buscando sua cultura, mapeando. Eu desejo que vocês valorizem o trabalhem diretamente com sua cultura, tradicional, e muito importante a gente saiba de importância da nossa cultura, que nossa identidade depende da nossa cultura, né? Por isso que eu peço que vocês valorizem, ajudem as suas aldeias, participar das atividades culturais. Eu quero que vocês incentivem outros jovens a aprender a cantar e organizar rituais junto com mais velhos, né? Isso que vocês ensinem sua língua para os filhos de vocês, que vocês levem eles para atividades culturais, né, da sua aldeia. A cultura indígena só depende de a gente, né, para seguir em frente. Isso que eu queria colocar aqui para todo mundo, né, como agente cultural, como irmão, né? Ele é mais velho, e com ele que eu aprendi também. Na verdade, eu aprendi quando eu era jovem na aldeia, né? Não, porque hoje o jovem não presta atenção nas culturas, né? Aí quando eu prestei atenção dos meus pais, meus avós, aí que pensei, a cultura não vai ficar ali, né? Já vai indo cada dia mais entrando tecnologia dos brancos, né? Isso que a gente preocupa muito na cultura, né? Porque sem cultura a gente não somos nada, não tem, né? As pessoas não valorizam você como se não tiver cultura nem língua, né? Pois a gente tem que mapear nossa cultura dentro do nosso território, né? É isso. E através do encontro de cultura que fiquei assim, entendi que ali que prestar atenção, né, com todos os parentes que estavam lá, né, mais velho, prestar atenção nas músicas, né, e isso que para mim um importante, né, da encontro de cultura dentro do pontão, né. E outra coisa que eu queria falar assim, dos agentes culturais, né, porque a gente colocamos uma pessoa em cada estado, né? Eu queria que a secretária Márcia Oliberg né, pensasse se colocamos mais de duas pessoas, eu acho que isso seria muito legal, né? Porque a aldeia é grande, né? E isso eu acho que eu não sei, do projeto né, do Pontão, a gente tem que colocar mais agente cultural, né? Formar ele e para levar esse trabalho dele para frente, né?
É isso que eu queria citar, falar para vocês, como é cultura, né? Cultura é importante, a língua é importante, né? Da alimentação também, dia a dia dos indígenas. Eu estou falando do Alto Xingu, né? Eu não sei rituais da outra etnia, né? E através do encontro de cultura que conhecia a cultura diferente, né? De outras etnias, entendeu? Como o Kayapó, Chavante, o Funiô. E ali que eu vi que a cultura não era dentro do Xingu, né? Mas a cultura tinha em redor do Brasil, dentro do Brasil, né? E é isso que eu queria falar aqui para vocês aí. Bora levar esse trabalho, Pontão de Cultura, fortalecer, né? Fortalecer com nossa cultura, falar com nossos jovens que tá vindo também, né? Mas é isso, muito obrigado aí. Espero que esse pontão aqui avance mais, né, para frente. Valeu, é isso aí. Jean, é com você. Eu falei pouquinho, ó. Salve, salve, Lapa. Muito bom a sua fala também, fortalecedora. E importante também para os parentes saberem que tem a nossa atuação, né, diante desse processo todo, e que a gente está aqui para ouvir e para ajudar na formação de todo o processo que tem o nosso olhar, né, o olhar indígena. Obrigado, meu irmão. Valeu, é nóis. Você Bora para frente, né? Vamos para frente. Bora. Bom, gente, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho. Eu abri aqui meu celular no formulário que está disponível para que você possa entender o passo a passo para ser reconhecido, tirar o certificado como ponto de cultura e também sanar algumas dúvidas, né? Então, olha, são mais de 110 pontos de culturas indígenas cadastrados no mapa da Rede Cultura Viva. O objetivo, como pontão de culturas indígenas, com esse formulário, é reativar os pontos de cultura já certificados e ativar novos pontos de cultura. Por isso que é importante você entrar nos grupos que estão formados aí com cada região do país. Você pode pedir aqui o link no nosso chat, que alguém da produção vai te responder aí prontamente, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre essa questão de certificado, né? O reconhecimento como ponto de cultura é uma chancela importante para a instituição cultural da sociedade civil. Vou falar de forma mais simples. O reconhecimento como ponto de cultura é a porta que você precisa abrir para acessar as políticas públicas que já estão destinadas, que já estão criadas, e que é muito importante também trazer para vocês acompanharem as discussões do que foi proposto na Conferência Nacional de Cultura, né? Das escutas que estão acontecendo e que vão acontecer em cada estado, para que você esteja por dentro não só dessa questão dos pontos de cultura, mas também da política pública que está sendo proposta lá, foi proposta na Conferência Nacional de Cultura, reconhecendo também todo o trabalho que os parentes já fizeram desde a primeira Conferência de Cultura, toda a mobilização, a iniciativa de criar os fóruns de discussão, os GTs também, é muito importante para que, através dos GTs, a gente vá tirando as demandas e aprovando aquilo que vai entrar para ser discutido pelo grande público, né? Com as suas respectivas representações. É importante você ser um ponto de cultura, porque você tem mais chances de participar de editais governamentais e, lógico, de fortalecer também a cultura do seu território, as iniciativas do seu território. Você vai poder acessar prêmios e bolsas de incentivo para desenvolver as suas atividades culturais. Os pontos de cultura são incluídos no mapa da Rede Cultura Viva, o que aumenta a visibilidade do seu trabalho. Ou seja, você vai conseguir acessar mais
outros públicos, você vai poder firmar outras parcerias, você vai poder dar mais visibilidade ao trabalho que você desenvolve ali. Os pontos de culturas podem formar parcerias também com instituições culturais e com outros pontos de cultura, né? Podem se articular com outros pontos e pontões da rede com base em infinidades, assim, ou seja, não existe um limite, né? Você pode fazer uma articulação entre os pontos de cultura e desenvolver atividades que seja de intercâmbio, que seja de participação em outros projetos, né? Essa pesquisa a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa que gerou diagnóstico sobre todos os pontos de culturas indígenas cadastrados no mapa e conseguir as informações necessárias para certificar novos pontos de cultura. Vai criar uma rede que todos os pontos, por meio de pontão de culturas indígenas, possam se integrar. Bom, a pesquisa do pontão está aqui, eu vou ler a introdução dela para vocês. Essa pesquisa foi realizada para a identificação dos públicos a serem trabalhados nas ações de mobilização através do mapeamento de entidades, grupos e coletivos culturais indígenas em atuação em todas as regiões do Brasil, cadastrados e não cadastrados na Rede Cultura Viva. A coleta de dados teve como base lista de associação dos institutos socioambiental, inscrições do Prêmio Raoni 2015, inscrição do Prêmio Vovó Bernardina 2024 e os dados da plataforma Cultura Viva. O objetivo é mapear e mobilizar entidades, grupos e coletivos culturais com potencial de atuação no âmbito da Política Nacional da Cultura Viva, para ampliação da Rede Cultura Viva. Bom, as fontes de dados da pesquisa. A pesquisa ocorreu através da coleta de mineração das seguintes bases de dados: da plataforma Cultura Viva, entre parênteses, 6.501 dados analisados. Foi o Prêmio Vovó Bernardina 2024, 157 dados analisados. Prêmio Culturas Indígenas Raoni Maticuri 2015, 638 dados analisados. A lista de organizações indígenas, Instituto Socioambiental, 1.192 dados analisados. Lista de organização indígena, Museu de Culturas Indígenas, 507 dados analisados. Bom, a análise do público geral é de 1.318 associações culturais indígenas identificadas, 178 que já participaram de premiações culturais com CNPJ, 119 pontos de culturas indígenas cadastrados. A Rede Cultura Viva contempla 9% da amostra total do público. A pesquisa mostra a capacidade de ampliar para 13,51%, considerando os perfis com CNPJ que já realizaram algum processo de cadastro cultural. Análise do público geral. Das associações, são 241 das associações culturais indígenas identificadas na organização por mulheres. Olha, são mulheres, 241 associações são lideradas ou organizadas por mulheres. 68 são organizadas por escolas, professores e estudantes. Importante esse dado, né, para que a gente possa acessar. 748 inscrições em prêmios foram analisados, 570 foram realizados por CPF e 178 foram realizados por CNPJ. As premiações que foram mais acessadas foi pelo público do Mato Grosso, ou seja, os povos indígenas do Mato Grosso, em segundo lugar, da Amazonas. Eu estou acelerando um pouco o processo por causa da hora da live, mas é importante vocês saberem que nós estamos com esse levantamento e estamos caindo em campo para reestruturar, né, esses pontos de culturas que estão desativados e construir também o certificado de novos pontos de cultura. A análise de público de pontos de cultura. 40 pontos de cultura na região norte, 33 pontos de cultura na região nordeste, 21 pontos de cultura na região sudeste, 17 pontos de cultura na região centro-oeste, ou seja, a região centro-oeste e a região sul são as que têm menos pontos de cultura. E a gente vai trabalhar forte em cima disso para trazer os parentes para ampliar essa rede na região sul.
Análise do público de pontos de cultura. Os estados com maior participação de premiações culturais e condições de cadastro que ainda não são pontos de cultura cadastrados por ordem: Mato Grosso, 14, Tocantins, 12, Mato Grosso do Sul, 11, Amazonas, 9, Rondônia, 6. A única região que não segue a proporção de ponto de cultura por porcentagem é a população indígena, é a região centro-oeste, e é a terceira região mais populosa de indígenas, segundo o censo de 2022. E também a terceira região mais frequente em participação de premiações culturais. O mapeamento de culturas indígenas. São 1.378 pontos de culturas disponíveis no mapa online com acesso aberto. A visualização possui a organização pelas seguintes categorias: agentes culturais indígenas, pontos de culturas cadastrados, associações e premiações culturais, associações indígenas. Isso está disponível, você pode acessar através do portal lá do Cultura Viva. E aqui a gente tem também uma demonstração do mapa dos agentes de cultura que estão distribuídos no Brasil inteiro, que são 20. Então, aqui na outra página, a gente já tem um mapeamento, né, das entidades que já estão cadastradas. Essa pesquisa foi feita, eu vou adiantar aqui, para finalizar essa fala sobre a pesquisa, que todas essas informações estão disponíveis nos sites, no portal lá do Cultura Viva, você pode acessar. Eu queria só fazer o reconhecimento aqui das pessoas que participaram dessa pesquisa, que foram... Estou pegando aqui os nomes para a gente também dar esse reconhecimento, porque é importante, é um trabalho muito bem feito e muito sério, que precisa do nosso reconhecimento. Bom, foi elaborada por Jessen Baniwa, Simone Oliveira, Fabiana Kokama e Majori Yamaguchi, tá bom? Então, essa pesquisa também está disponível para que você possa acessar e saber realmente como está distribuído os pontos de cultura no país. Eu gostaria de também, assim, foi até uma provocação minha, assim, de pedir para que a gente tivesse também uma fala do Juliano, para que ele possa também trazer um pouco da experiência que ele tem nessa relação, como foi essa construção para a gente chegar aqui. Juliano já está disponível aí para entrar na live com a gente. Seja bem-vindo, Juliano, um prazer falar contigo, dizer que Obrigado. Nós estamos aqui na luta, e já estamos dando sequência aos passos que a gente programou. Então, a palavra fica com você agora, guerreiro, faça uma explanação aí, um pouco do que você tem vivenciado nesse processo todo, que é muito importante para a gente acessar essa informação através de você. Obrigado, Jean. Primeiro, agradecer a você e a toda a equipe, né? Porque a gente tem uma equipe aí muito legal que a gente conseguiu construir durante esse percurso do Pontão, desde quando a gente se tornou, né, esse Pontão, numa colaboração aí, principalmente com o Pontão Inca, né, lá da Suzana, que era para ser eles o Pontão, mas no final a gente entrou tipo de última hora e junto numa noite assim conseguiu fazer isso, e hoje a gente está muito feliz de conseguir prestar também esse serviço aí. Espero que cada vez ele vai se tornando mais forte e possa fortalecer todo o movimento e a rede dos povos indígenas, principalmente ao que se refere à cultura. E a educação, eu acho que também uma coisa que eu queria pontuar é que está muito linkado os pontos de cultura à escola. Esse link é uma coisa que a gente tem que aproximar cada vez mais, porque fortalece dentro da aldeia, toda aldeia, como potencial ponto de cultura, toda aldeia também possui
uma organização escolar, né, que muitas vezes vem já com uma implementação muito fora, mas que vai se adequando à aldeia, muito fora dos parâmetros culturais, do calendário cultural da aldeia. Então, acho que o ponto de cultura pode muito vir a auxiliar, tenho conversado isso muito com o professor Gerson, e a ideia é que a gente fortaleça educação e cultura juntos, e os pontos de cultura, esse mapeamento, para dar uma base, né, como a Márcia falou aí, para a gente conseguir criar mesmo políticas públicas, e aí, através dessas políticas públicas, acessar recursos que hoje estão principalmente concentrados aí na PNAB, vai ser muito importante. A gente tem uma experiência já muito grande com os pontos de cultura, desde o primeiro, quando iniciou essa política, feita pelo nosso saudoso ministro Gilberto Gil, em 2004, nos primeiros anos do governo Lula I, a gente já entrou como ponto de cultura. E desde então vem participando em todos os movimentos, nas teias, já fizemos uma teia regional aqui, 2 teias regionais, uma de Goiás. Enfim, a gente está sempre nesse movimento, então, entendendo e achando essa política uma das melhores políticas criadas dentro do governo, claro, juntando com outras políticas que vão fortalecendo. Então, hoje a gente já tem a Lei Cultura Viva. Eu acho que isso os povos indígenas estavam muito afastados desse processo, eu acho. Quem teve as experiências anteriores, os pontões, não foi tão legal, foi meio até traumática, vamos dizer. Mas hoje a gente vem adequando e entendendo de como fazer isso de uma melhor forma, de como esse recurso pode chegar para a aldeia, para fortalecer os movimentos culturais, em formas de premiação, e que depois não vá penalizar a própria associação, para que essa associação se torne inadimplente, que fique com alguma dívida e tal. Então, tudo isso é uma coisa de uma construção sendo pensada nesse processo. Obrigado, Jean. É muito legal estar aqui com você, participando assim, a Nuyá, o Lapa, a Suzana, a Nayá, JP, a Ana, a Marjorie, toda a nossa equipe, Luana, a Tilas. É uma equipe bastante grande que já vem trabalhando junto algumas pessoas há muito tempo, e a gente conseguiu ter cada vez mais uma participação aí dos povos indígenas, acreditando nesse processo, da comissão e também juntando outros, e hoje a gente está com uma equipe aí maravilhosa, que eu acho que vai poder fortalecer e prestar esse serviço mesmo aí, juntando a necessidade que é latente dentro dos povos indígenas, de que a gente possa apoiar as formas de expressão que estão dentro das comunidades, cada um com seu modo de fazer, através de recursos públicos que estão para isso. Então, acessar esses recursos, que eu acho que ainda não estão sendo acessados, é muito importante, é uma das nossas metas, poder auxiliar nisso. Dito isso, a gente pensa também numa pequena ação na ATL, para poder também trazer mais pessoas, junto com o professor Gerson, juntando isso, como falei, da educação e cultura, para que a gente possa também lá estar mapeando mais pontos. E quanto mais pontos a gente mapear, maior a gente espera a contribuição do Estado a essa política, né? Então, assim, essa é um passo que a gente está dando, não é um passo final, mas é um passo para se chegar a um objetivo maior. Então, agradeço a todos vocês que estão participando, que estão ouvindo, e me coloco à disposição aqui para qualquer coisa. Seu tá mudo, Jean. Maravilha, Juliano, muito bom a tua contribuição. Obrigado, Juliano, pela tua contribuição. A gente tem muitas mensagens aqui, algumas a gente vai poder responder. Lembrando que quem tem dúvida de como se tornar ponto de cultura, você pode acessar o formulário, entrar no grupo da sua região através do chat, pedindo aqui a nossa produção que está trabalhando. Quero agradecer aqui a todos que estiveram com a gente até agora. Também agradecer a produção geral, que é um corre muito grande. O dia inteiro a gente está nessa programação, o planejamento durante a semana, dizer da importância de cada um de vocês aqui,
tem algumas informações aqui, ó. O formulário está disponível na bio do Instagram do Pontão, ou seja, onde está rolando essa transmissão aqui, nesse canal do Instagram, você pode entrar e pegar o formulário e integrar o grupo e fortalecer essa rede. Muito obrigado a todos pela atenção, obrigado também pelas contribuições que vocês mandaram. Nós vamos acolher todas, vamos ler e vamos tentar responder para todos vocês. O trabalho continua, essa é a primeira live que a gente está fazendo, virão outras por aí, contendo mais informações para o que a gente precisa, que é fortalecer a cultura dos povos indígenas nos territórios e os fazedores dessa cultura. Uma boa tarde, início de noite para cada um de vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.